mensaje para esses es muy dias importante atuais. para nuestros días Começar actuales. lendo 1 Quiero comenzar Coríntios, leyendo. capítulo de número 11. Eu vou ler com os senhores a partir do versículo 3. Faça as suas anotações, por Haga favor. sus anotaciones, por favor. No escuché bien, parece que dijo Hechos Entretanto, 11, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o Corintios homem o cabeça da mulher, 11:3. e Deus o cabeça de Cristo. Cristo. Então nós temos aqui 1 Corintios 11:3. o que nós Pero quiero que chamamos sepáis que Cristo es la de cabeza de todo cabeça varón, y el varón es la cabeza de la de mujer, y Cristo. Dios la cabeza de Cristo. Deus é o Dios cabeça de Cristo es la cabeza de e Cristo. Cristo é o cabeça do Cristo homem. es la E o cabeza del homem é o hombre, cabeça y da el hombre mulher. es la cabeza de la Eu vou mujer. procurar fugir da parte teológica e Voy eu a quero ser tratar o de mais huir de la prático parte possível, teológica y ser lo más práctico posible, vendo a nossa condição viendo nuestra atualmente, condición nesses dias actualmente, que en estos antecedem días que anteceden el arrebatamiento. esse tema. Este É tema extremamente es importante por extremadamente razão importante. número um. Número uno, Quando se trata do encabeçamento, cuando se trata está del relacionado, encabezamiento, número um, está relacionado com a exigência do reino con la e número exigencia del dois, com a reino, obediência do homem. con la O obediencia del céu hombre. exige El cielo obediência exige obediencia da terra. en la tierra. Mas, de acordo com esse Más, versículo, quando ele de fala acuerdo da con ese cabeça do versículo, homem, Cristo o es la primeiro cabeza del aspecto hombre. aqui é El primer aspecto individual. aquí es Ele é individual. o cabeça Él es la cabeza de cada um de de nós cada uno individualmente. de nosotros A individualmente. posição La de posición Cristo de Cristo e a posição de Deus y la posición de tem que Dios ser tiene que nossa ser primeira preocupação nuestra primera quando preocupación lidamos com o cuando mundo, lidamos con el mundo, porque ele inicia porque não Él inicia falando de pecados, no hablando de mas de pecados, orgulho. más de orgullo, O que leva lo que alguém lleva a a não alguien se a submeter no someterse a uma instrução a una é instrucción o orgulho. es el E orgullo. nós já estudamos que o Y orgulho nosotros ya estudiamos que é el o orgullo velho homem es corporificado em nosso viver. es un viejo hombre E que o corporificado en orgulho nosotros, substitui y Cristo que el que vive em orgullo nosso ser. sustituye a É Cristo que aquela vive en velha nosotros. pessoa da nossa Es aquella alma vieja persona liderando, que nuestra alma va liderándonos, encabeçando todas as coisas. encabezándonos en todas las Aqui cosas. não Aquí se fala de um pecado no se habla de pecado sexual ou um pecado de sexual mentira o ou um pecado de pecado mentira de cobiças. o pecado de codicia. Se fala do Se orgulho. habla de E nós orgullo. vamos exatamente começar Nosotros falando vamos disso. exactamente a Os comenzar con esto. interesses de Deus Los nessa intereses de terra, Dios en esta tierra, eles são duramente ellos son afetados duramente quando o afectados príncipe desse cuando mundo príncipe de este leva mundo um filho de Deus lleva un para hijo a de linha Dios do orgulho, para la línea del orgullo, para a linha da soberba, para la línea de da la soberbia, vaidade. de la vanidad. Então Deus, Entonces Dios, ele segue sendo o cabeça de Cristo, Él sigue siendo la cabeza mas de Cristo, Cristo, como mas cabeça do Cristo homem, no encabeza al hombre. ele já deixa Él de deja estar debaixo dessa submissão de de Cristo estar debajo de esa sumisión de Cristo com a cuando el hombre sua pasa a opinião, liderar con su opinión, da sua maneira. de su manera. Então, o homem se torna Entonces um el hombre com a se hace agenda de Satanás, uno con la agenda de Satanás, totalmente um com a agenda de Satanás, totalmente uno con la agenda de Satanás, totalmente, totalmente. totalmente. E aqui, Y aquí a cabeça de Cristo la é cabeza de Deus. Cristo es Dios. Cristo é o ungido de Cristo Deus, es el ungido aquele de que Deus Dios, designou. él, aquel que Portanto, Dios ele designó, está sujeito a Deus. mas él E está Deus, sujeto a como Dios. Criador, Y Dios é como a creador sua cabeça. es su Isso cabeza. mostra o Eso relacionamento muestra que el existe relacionamiento que entre existe Cristo e Deus Pai, entre Cristo y Dios tocante ao Padre, governo divino. tocante al gobierno divino. Então, nós temos um Entonces, Deus nosotros e nós tenemos un temos Dios Cristo. y tenemos E Cristo. quando
En todo, a eternidade, isso la nunca mudou. eternidad, eso nunca cambió. Cristo, ele sempre Cristo, foi Él siempre encabeçado pelo fue Pai na encabezado por eternidade, el Padre en la eternidad, mas também quando ele esteve mas nesta también terra, cuando Él estuvo en ele esta tierra. viveu para fazer Él a vivió vontade para hacer la daquele que o voluntad enviou. de Isso aquel é que lo envió. encabeçamento. Eso es É viver encabezamiento, uma vida es em vivir una total vida submissão ao céu. en total sumisión al É cielo, viver uma vida es vivir totalmente una vida crucificando o eu, totalmente crucificando crucificando el a carne, yo, crucificando o crucificando la velho homem, carne, crucificando el viejo crucificando hombre, as opiniões crucificando las opiniones e liberar totalmente o espírito y para liberar viver uma totalmente el vida de espíritu ressurreição. para vivir una vida de resurrección. O arrebatamento, ele El está arrebatamiento conectado está conectado não apenas com quantidade de no cristão, mas apenas o quanto a o cantidad cristão ele toma a de cruz. cristianos, É sino a cuánto un cristiano toma uma la cruz, experiência real com de una Cristo experiencia que ele está real tendo. E isso vai que está influenciar teniendo, positivamente no seu y arrebatamento. eso va a influenciar positivamente en Então su não se arrebatamiento. trata de você estar totalmente No se trata, submisso. Então, isto é uma esto se base trata de que usted esté totalmente soberana sumiso. estabelecida pelo Criador. E Esta não es la voluntad podemos establecida mexer por el nisso. Creador A y no autoridade podemos de mover en eso. Deus em seu reino, La a autoridad de Dios en su autoridade de reino, Deus em la todo o autoridad de universo, Dios en em el todas universo, as en galáxias, todas las galaxias. particularmente, Particularmente, isso faz parte da sua eso hace agenda parte de su atual. agenda actual. A autoridade do Pai, La do autoridad del Filho, Padre, del ela Hijo, não pode ser discutida. A esa no puede autoridade ser do Filho discutida. sobre nós, ela La não autoridad pode del Hijo ser sobre nosotros discutida. no puede ser Ela não discutida. pode ser Ella violada. no puede ser Ela violada. é um princípio Ella es un estabelecido principio e establecido por deve ser Dios seguido. y debe Os ser seguido. governos desta terra, Los nós gobiernos temos de esta diversos tierra, sistemas de governo, como con sus a varios sistemas de democracia, gobierno, de o democracia socialismo o e tantos socialismo outros, y monarquia da tantas terra e otras tantos monarquías mais. de la No tierra, reino de Deus existe mas en el apenas um. reino de Dios existe solamente un Deus, gobierno. ele sempre vai ser rei. Dios siempre va a ser rey. Cristo, ele sempre vai ser rei, mas Dios, nós Cristo siempre va a ser sempre rey. vamos ser Mas nosotros servos. siempre vamos a ser Nós siervos. precisamos No te fazer de tudo necesitamos para não mudar essa posição. hacer de todo para Nós no não mudar podemos esto. pensar mais No do podemos que pensar nós de más verdade de lo somos. que nosotros en verdad O somos. governo universal de El gobierno Deus, ele universal de Dios, precisa ser Él necesita inquestionável. ser No reino de direccionado. Deus não existe democracia. En el No reino de reino Dios de no Deus existe democracia. existe cabeça que En el reino de Dios manda existe una cabeza que e os manda demais têm que y obedecer. los Isto demás é que obedecen encabeçamento. y ser Oh, isso é encabezados. muito importante, Esto es muy importante, muito importante, muito muy importante. importante. Existe uma ordem Existe que una não orden pode ser mudada que por no puede ninguém. ser cambiada. Deus é o cabeça de Deus. Dios es la cabeza, Cristo é o cabeça do homem e o Cristo es la homem é o cabeza del cabeça da hombre mulher. y el hombre es la cabeza de la mujer. Irmãos, até uma criança Hermanos, hasta precisa un saber niño disso. necesita saber eso. E esse ponto vai Ese garantir a punto nossa entrada no va a arrebatamento. permitir nuestra Ele é entrada al fundamental. arrebatamiento. Él es O fundamental. orgulho pode nos El jogar para orgullo fora va a lanzar do para reino afuera se nós não del tomarmos reino cuidado. a muchos si no Submeter toman ao rei cuidado. no céu El rey del cielo. não é difícil. Não é difícil. Someterse Submeter al rey de ao los Senhor cielos lá no céu. Mas en los submeter cielos no es difícil. nesta terra, Más someterse em aquí uma cuando estamos aquí en época la de tierra, rebelião, em uma época de en trevas una no época de rebelión, una pensamento de época de muitos, tinieblas, é muito difícil, es porém muy é difícil, necessário. mas es necesario. Quantos cristãos, ele lê a Cuando los Bíblia ou cristianos, ele escuta uma mensagem e ele él fala, escucha un isso, mensaje, e lá no céu eu vou me submeter 100%. dicen, ahí en el cielo yo Na voy a Nova someterme, Jerusalém, ou durante os en Nuevo milênios, Jerusalén, eu vou me submeter. yo voy a Mas aqui na someterme, terra, mas aquí en la tierra, ele não consegue se submeter. él no puede someterse, no consigue Ele não someterse. consegue se submeter às autoridades Él no puede constituídas someterse a las autoridades, porque o orgulho porque el ele vai orgullo se desenvolvendo
Él va desenvolviéndose poco a poco ele vai arrastando y Él os va poderosos para arrastrando as trevas, para las porque tinieblas. depois do arrebatamento, Quiero decir que después del a arrebatamiento, noiva, que é a cuando la luz deste novia mundo, o de que es la Salvador, luz de este mundo sobe, o suba, Espírito Santo sobe, el Espíritu não Santo fica también sube trevas aqui. y queda solamente Nós temos tinieblas as aquí. trevas exterior. É um Tenemos período de las tinieblas 7 aquí anos, exteriores. o 7 años, período final dessa el dispensação, periodo final de esta do reino de dispensación, Satanás, aonde o trono de cuando el Satanás reino de ele vai se Satanás, manifestar. el trono de Satanás se va a manifestar. É um Oh, período de hermanos, grandes trevas, e naquele período ese já periodo de não gran adianta tinieblas. mais se Y en ese submeter periodo ao no encarniçamento do adelanta diabo más someterse, e do querer inferno para someterse, todos no nós. quiera más someterse. A era rebelde La era em que rebelde vivemos en que deve ser vivimos debe mais ser forte. más Agora, fuerte. o nosso testemunho tem que ser Nuestro mais testimonio forte debe ser más fuerte ahora de do que sumisión al nunca. Señor, de sumisión total. Testemunhar Debemos dar testimonio, irmãos, hermanos, contra os anjos caídos. Eu vou falar contra disso los daqui a pouco. ángeles caídos. Voy a hablar un Que poco a acerca de nossa eso. submissão Que nuestra é um sumisión testemunho contra es os un anjos que testimonio caíram. para los ángeles que cayeron. Eles não conseguiram se Ellos submeter, no pudieron a começar someterse, pelo seu líder Satanás, a e comenzar um por su líder terço Satanás, que y foi un tercio enganado por ele. fue engañado por Eles él. não conseguiram se Ellos no submeter pudieron ao someterse governo al universal. gobierno Eles tocaram nisso. universal. Ellos no aceptaron esto. Hermanos, Preste atenção. preste Quando atención. nós pecamos contra Cuando o nosotros Senhor, pecamos contra el o Señor, sangue, la quando sangre, nos arrependemos, eu vou falar cuando disso nos mais à frente, arrepentimos, o sangue vai voy a hablar embora de eso com a nossa también, condição caída, mas la sangre viene a nuestra condición caída. existe a questão da Existe quebra esta do cuestión encabeçamento. de cuando quebramos el Esse encabezamiento. é um pecado. Eso es un pecado. Irmãos, a rebelião, ela é tão Hermanos, grave la que ela rebelión, toca diretamente na glória ese de Deus. pecado que toca directamente Ela la gloria toca de na Dios, santidade de ella Deus. toca en la santidad de Ela toca na Dios, justiça de ella Deus. toca en la justicia de A Dios, rebelião, ela é la tão rebelión, grave y es tan grave quando aquele primeiro anjo que cuando está aquel primer ángel, tocou no él encabeçamento, tocó el encabezamiento, ele achou que él ele creyó poderia, que él pela podía, sua formosura, pela por sua su hermosura, inteligência, por su que ele inteligencia, poderia que él substituir a podía Cristo sustituir na a deidade. Cristo de la E deidad. somente ele era bonito, Solamente era él era inteligente, era bonito, era capaz, era inteligente, era ungido. capaz, era Então ele ungido. decidiu, Entonces él ele decidió, mesmo, eu posso ser o segundo él na dijo, yo deidade. puedo ser. Ele teve um sentimento de Él tuvo orgulho, de sentimiento de soberba, de ser orgullo, melhor. de ser E esse mejor. pecado, irmãos, ele Y ese nunca foi pecado tolerado por Deus. nunca fue tolerado por Então, Dios. quando olhamos 1 Coríntios Entonces cuando 15, miramos, nós precisamos ter esse sentimento de que necesitamos há um tener governo universal. el sentimiento E de que hay esse un governo, gobierno. ele Cuando condena miramos 1 o, 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 Corintios 11, ele condena o pecado, ele el condena orgullo, a rebelião. no es aceptado. Dios condena el pecado, Dios Orgulho. condena la rebelión. E o sinônimo dessa Y el palavra, sinónimo rebelião, de la é palabra rebelión desobediência, es desobediencia, mas também pode ser mas también indisciplina, puede ser indisciplina, insubmissão, insumisión, insubordinação, insubordinación, revolta ou subversão, perversão. subversión. Satanás tomou esse Satanás caminho e hoje cogió este ele camino tem conseguido. y hoy él ha conseguido Deus, ele não é bem-vindo nesta terra que Dios no sea por bienvenido en causa esta desse tierra no orgulho. por la cuestión del orgullo. Deus, ele não é bem-vindo Dios porque no es bienvenido Satanás quer fazer, por um lado, é porque manter Satanás quiere o hacer, homem no orgulho, por un lado, hace que el hombre se sumerja en el manter orgullo o homem no pecado. E y por outro mantiene al hombre lado, en el manter pecado. o homem El na orgullo hace que el apostasia. hombre se mantenga en la São três apostasía. aspectos: Son tres o aspectos: orgulho, o el pecado e orgullo, a el apostasia. pecado y la Com isso, apostasía. ele mantém Deus no Con céu. eso, Fica aí, Deus, por favor. él Eu estou mantiene así, estabelecendo Dios, aqui, eu queda estou ahí en los governando a cielos. terra. Yo aquí en la tierra estoy Mas nós vivemos gobernando. Eso es lo que Satanás dice. em igrejas.
Y con esa creio que eu introducción, posso começar então a creo que mensagem. yo puedo comenzar ahora el mensaje. O encabeçamento El não pode ser encabezamiento mudado. puede ser, Deus exige submissão no total. puede ser cambiado. Dios exige sumisión total. Agora, Ahora, como a geração de Adão ¿cómo la generación pode de se Adán submeter? puede someterse? O reino do qual Cristo é rei, El reino del cual Cristo es rey, reino dos céus, el reino de los cielos, está composto, está compuesto, número número uno, dos descendentes de los de descendientes Abraão, de Abraham, que inclui que incluye tanto seus descendentes segundo a tanto sus carne, descendientes como seus descendentes segundo a fé. según la carne como sus descendientes según la fe. Aqui nós estamos vendo Aquí nosotros estamos um viendo homem que foi chamado por un hombre que fue llamado, Gênesis 10, Génesis 10, 11, 12. 11, 12. Abraão, ele Abraham vem de uma linhagem viene chamada de un por Deus. linaje llamada por E Dios. Adão, ele Y vem de Adán uma linhagem viene de criada un por linaje Deus. creado por Dios. Deus, ele criou o homem, Dios creó el o hombre. homem caiu no pecado. El hombre cayó en pecado. Então Deus Entonces chamou Abraão. Dios llamó a Abraham. Abraão Abraham representa o começo de uma representa nova el geração. comienzo de una nueva generación. Abraão representa o Abraham começo representa el comienzo do propósito de del Deus propósito de em Dios, estabelecer na terra o seu que reino quería por meio establecer do en la tierra su descendente reino por que medio viria da de simiente él, de Abraão. de aquel que vendría de la simiente de Adán, Quando de Abraham. olhamos a genealogia Cuando de miramos Mateus capítulo 1, la genealogía de Mateos capítulo o 1, que nós temos aqui? ¿qué nosotros tenemos Eu ahí? faço questão de ler, Yo voy a leerlo, muito importante. es muy Mateus capítulo de importante. número 1 Mateo capítulo 1 fala assim, dice versículo así, 1, versículo 1, livro libro da de la genealogia genealogía de Jesus de Cristo, Jesucristo, filho de Davi, filho de hijo de Abraão. David, Olha a hijo de Abraham. primeira palavra, o Fue la primeiro primera palabra versículo do Novo Testamento, del Jesus versículo del Nuevo Cristo. Testamento. Quem é ele? ¿Quién es Filho de él? Davi, filho de Hijo Abraão. de David, hijo de Em Abraham. Habla Abraão, de Jesús. nós temos a promessa En da Abraham terra, tenemos la promesa de nós la temos a tierra, promessa real, a tenemos promessa la do promesa trono, real mas para em este Davi nós pueblo. temos o trono. Mas en Em David tenemos un Apocalipse trono. capítulo 22, Después, en Apocalipsis capítulo nós temos 22, o último versículo da Bíblia no el Novo último Testamento. versículo, Apocalipse 22, 21. A graça do Apocalipsis Senhor 22, Jesus 21, seja com todos. Então nós dice la temos gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con o todos Novo vosotros. Testamento, composto por 27 livros, El Nuevo Testamento compuesto por 27 libros Jesus Cristo. habla de Nós temos Jesucristo. Deus é o cabeça de Cristo. Dios es la Cristo é cabeza a de cabeça do Cristo. homem. Aqui os Cristo es la cabeza del livros é a hombre. cabeça do homem. E 27 livros quer Cristo es la dizer cabeza del hombre. que Y para 27 entender essa libros pessoa, tratan de esa você persona. precisa conhecer Usted muito bem necesita quem é o seu conocer cabeça, muy bien quién es tu para que cabeza, você não caia, para que usted para no que você caiga, não erre e para para que que tú no você te não leve equivoques outros também a cair. y para que no lleves a otros Isso é a caer. muito Esto importante. es muy, muy importante. O reino de Deus El reino de Dios não é edificado no es edificado com a linhagem caída con el linaje ou caído criada de Adão o em creado si de Adán, mas o reino de Deus, ele mas el é reino de Dios, produzido na terra él es com a producido en la linhagem tierra con el chamada de linaje Abraão. llamado de Abraham. Agora você tem Ahora 1 Coríntios 11, usted tiene o Primera de encabezamento. Corintios 11, Nós el começamos a ver encabezamiento. que quando Comenzamos os a ver filhos de que Adão cuando los hijos de Adán, que insistem a não serem regenerados na que igreja, insisten a no ser o que regenerados en la vai tierra, acontecer? ¿qué Eles va a não vão suceder? conseguir se submeter. Ellos no van a conseguir, no van a poder Eles vão viver someterse.
Ven a vivir, número uno, en el na pecado, rebelião e na en la apostasia. rebelión Eles não y en la gostam apostasía. de se Ellos no submeterem pueden, no quieren ao someterse encabeçamento de Cristo. al encabezamiento de Dios. Irmãos, o Hermanos, orgulho, ele el orgullo remove o nosso remueve arrependimento. nuestro arrepentimiento. O pecado, ele El nos pecado afasta do nos verdadeiro aparta arrependimento. de verdadero A arrepentimiento. apostasia La nos apostasía afasta do nos arrependimento. aparta de Nós arrepentimiento. passamos a pensar que Nosotros podemos tudo, pasamos a pensar sabemos tudo, que podemos e todo, toda sabemos obra que todo, está sendo feita que toda obra que está está sendo siendo feita no hecha ato exterior. Eu falo está por siendo mim. hecha en el acto exterior. Por quase 30 anos de cristão, eu Por posso 30 dizer años de que a maior cristiano, parte da minha vida cristã, puedo decir que la mayor eu parte de mi vivi vida ou no orgulho, yo ou viví en orgullo estava na apostasia ou no cuando estaba en pecado. apostasía. Miserável homem que sou, Miserable hombre que quem me soy, livrará do corpo ¿quién me deste librará mortal? del cuerpo de esta muerte? Quem me livrará? ¿Quién me Eu me librará? lembro, está Yo completando recuerdo, 3 anos, estoy completando 3 quando eu años, estava recebendo instruções cuando yo estaba recibiendo do Dr. instrucciones Augusto Maquengo de em doctor vídeo Augusto por Zoom. Macuengo por Era a Zoom. minha segunda reunião Era mi segunda por Zoom reunión com ele, por Zoom e ele falou: y él me dijo, Você quer receber Jesus? ¿usted quiere recibir a Jesús? E eu pensei: Mas eu já tenho Jesus. Y yo pensé, mas yo Mas ya tengo a por Jesús. obediência eu falei: Eu quero. Mas por obediencia dije, bueno, yo quiero. Entonces repita E conmigo. eu repeti aquelas Y yo palavras por repetí las obediência. palabras por obediencia. Irmãos, quando eu comecei a falar, Hermanos, cuando yo comencé a hablar, eu me arrependo dos meus pecados. yo me arrepiento de Eu mis te pecados. recebo como meu Yo te Senhor. recibo como mi Señor Eu y mi comecei a Salvador. chorar. Yo comencé a llorar. Eu comecei a chorar e Yo por comencé mais a de llorar 4 dias eu por chorei. más de 4 días. Eu não parava de chorar. Yo no paraba de llorar. Eu chorava, eu estava descontrolado. Yo estaba Eu descontrolado. posso dizer para os senhores aqui, Y yo puedo decir a por ustedes mais aquí, de 25 anos, por más de 25 años, eu descobri que eu não era nascido de novo. yo descubrí que yo no era nacido de nuevo. Não era. Eu No descobri era. que eu vivi Descubrí que vivía nesses 3 aspectos: no orgulho, en esos 3 aspectos, no pecado e na en el apostasia. pecado, en el orgullo y en la No apostasía. dia que aquele irmão me En el día que en aquel levou a hermano receber Jesus, me juro llevó a por recibir Deus, Jesús, naquele dia, irmãos, en aquel día, eu hermanos, consegui yo conseguí, yo pude valorizar o arrependimento. valorizar E eu el consegui arrepentimiento. Yo começar a me conseguí arrepender de valorar el verdade. arrepentimiento y comenzar a arrepentirme de Porque o meu verdad, arrependimento era superficial. Eu porque mi arrepentimiento era superficial. Foram tantos anos Fueron com tantos arrependimento años superficial, con arrepentimiento superficial, arrependimento repetitivo, un arrepentimiento palavras repetitivo, bonitas, mas com pouca palabras experiência bonitas, com Cristo. más por poca experiencia con Irmãos, Cristo. quando o Hermanos, verdadeiro cuando, toque da regeneração cuando el verdadero toque de é regeneración alcançado, o reino vem, a es vida alcanzado, el reino viene, sempre vem. la vida viene. E quando o Espírito Santo Y ele cuando el passa a Espíritu convencer Santo aquela viene, pessoa do pasa a pecado, convencer a esa da persona de justiça e do pecado, juízo, ele de vai justicia y de juicio. chorar, Él va a ele llorar, vai ser destruído, él va a ser esmagado. destruido, O aplastado. temor começa a entrar e El ele temor começa a comienza a ver o seu entrar passado pecaminoso, y ve su pasado o seu pecaminoso, passado apóstata, o su seu pasado passado apóstata, orgulhoso, e su ele pasado vai chorar, orgulloso. ele vai Él va a ser llorar destruído pelo y va a próprio ser Espírito Santo. destruido por el propio Aquela Espíritu Santo. velha identidade Aquella vai ser vieja destruída. identidad va a ser destruida. E o Senhor, com o passar dos dias, Y el das Señor, con el semanas pasar de e los dos días, meses, vai criar uma las nova semanas y los identidade. meses, va creando una Porque nueva a identidad. descendência de Adão, La que é descendencia de Adán, extremamente mortal, y es extremadamente ela está na mortal terra, os y está filhos en la de Adão, tierra. mas também estão na igreja. Los hijos E de das Adán, más suas también sirven en la mãos eu iglesia. estou afirmando, Yo estoy eu afirmando, era, eu vivi, yo era, eu yo viví, estive nisso. E yo eu estuve. agradeço ao Senhor por ter misericórdia, Yo agradezco al porque eu Señor estava por correndo haberme numa mostrado, direção por haberme errada. arrancado, Eu era porque yo realmente iba a ir um al fogo infierno. já queimando ali. Eu estava totalmente cego, Yo irmãos, estaba totalmente ciego, totalmente cego.
totalmente ciego. Oh, meu Deus. Oh, mi Dios. Eu quero repetir isto. Quiero O reino de repetir Deus eso. não é edificado El com reino a de Dios criada de Adão. no es hecho con el O reino linaje de Deus creado. ele é edificado com El a reino linhagem de chamada Dios de es Abraão. edificado con el E linaje nós llamado. temos dois Y aquí aspectos. tenemos Eu dos quero ler com os aspectos senhores. que oler con O primeiro ustedes. aspecto inclui El os primer aspecto, israelitas verdadeiros. los Os israelitas hebreus verdaderos. El incluem reino de os Dios israelitas verdadeiros. con los Abra israelitas comigo Romanos verdaderos. capítulo 9. Romanos Gosto capítulo muito 9. desse capítulo 9 de Romanos. Me gusta mucho el Versículo, capítulo 9 de Romanos. por favor, abram comigo. Por favor, Os abran versículos conmigo 6, o 7 e o 8. versículos 6 y 7. E não pensemos No que a que la palavra palabra de de Deus Dios haja haya falhado, fallado, porque porque nem no todos los que todos os descienden de Israel são son israelitas, israelitas, nem por serem ni por ser descendentes de descendientes de Abraão, Abraham são son todos todos filhos, hijos, mas em sino en Isaque Isaac te será será chamada llamada a tua descendencia, descendência. Não é em Adão no es en que o Adán. homem é criado. A El descendência hombre de creado Adão é em Isaque, es en será Isaac, chamada a sua descendência, que será llamada porque descendencia. isto é, Esto es, estes são no los que filhos, son hijos según la não carne, são son los propriamente hijos de da Dios. carne, mas devem Esto ser es, no los que son hijos considerados según la carne son como los hijos de Dios, descendentes. sino que los que son Os según filhos la promesa deles. son contados como Primeiro aspecto, descendientes. o reino de Deus El primer está aspecto, el reino de relacionado Dios com os está israelitas relacionado a genuínos. los israelitas Agora, o genuinos. segundo Ahora, aspecto el do segundo reino de aspecto Deus del são reino de Dios aqueles da fé, os son aquellos de la gentios. fe. Abram comigo em Gálatas capítulo Abran 3. conmigo en Gálatas, Depois de Romanos, vai um pouquinho para frente, tem primeiro e segundo Coríntios. E depois nós temos Gálatas. Gálatas capítulo 3 agora fala Gálatas dos 3, gentios. Eu leio ahora a los primeiro o gentiles, versículo 7 com vocês, versículo 7. que fala assim: Sabei, pois, que os da Sabed, fé por tanto, versículo, é que que los são que son de os fe, filhos de Abraão. estos son Eu hijos de leio o Abraham. versículo 9, Ahora, versículo 9. ainda Gálatas 3:9, Aún Gálatas de 3, modo que versículo os da 9. fé De modo são que los de la fe abençoados com son os crentes, bendecidos con el creyente Abraham. são abençoados com o crente Abraão. Abraham. Eu leio o versículo 29 para finalizar. Voy a leer el versículo 29 para Ainda finalizar. Gálatas 3, versículo Gálatas 29. 3, E 29. se sois de Cristo, Y si vosotros sois de Cristo, descendentes de Abraão ciertamente e linaje de Abraham descendentes. sois y Nós herederos temos aqui, según la nós promesa. temos tanto Nosotros judeus como tenemos gentios. Eles los judíos como todos vêm de uma gentiles. linhagem. Ellos vienen de un Eles são linaje. chamados para quê? Los llamados, ¿para qué? Para obedecer o Para obedecer Messias que al viria da Mesías. descendência de Abraão. El Mesías vendría de descendencia de Reino de Abraham. Deus na terra. El reino de Dios en Diz la que é tierra. tomado por Nos esforço. dice que es Os tomado por violentos esfuerzo. se apoderam Los dele. Isso violentos está arrebatarán el relacionado reino. a ser encabeçado por Cristo. Somos llamados a ser Não é sair encabezados. gritando, batendo, No es salir fazendo uma gritando, obra humana, não é haciendo isso. una obra Mas humana. enquanto eu morro, Mas cuando yo quando eu muero, estou disposto a me arrepender cuando dos estoy meus dispuesto a pecados, arrepentirme de é mis quando o pecados, reino de Deus se torna es minha. cuando el reino de Dios en verdad viene a mí. Isso é muito Esto importante es agora. muy É importante, muito importante. muy, muy importante. Cristo Jesus, Cristo Jesús, ele tem autoridade sobre todas as Él tiene coisas, autoridad sobre todas coisas criadas. todas las cosas creadas. Eu preciso ler esse versículo com Necesito leer este vocês. versículo, Efésios 1, 22 e 23. Efesios Eu 1. também aprecio muito esses versículos. Aprecio mucho ese Uma vez versículo. mais, Efésios 1, Efesios 22 fala 1, assim: e 22 pôs dice así, todas as coisas y debaixo sometió dos todas pés las cosas bajo sus para pies ser o y lo cabeça. dio por Isso cabeza inclui sobre todas las cosas a os la iglesia. homens. Eso incluye los hombres. Entende, irmãos? Isso é ¿Entiende, muito hermano? importante. Eso es muy Aqui importante. nós temos Deus é o Aquí cabeça nosotros de Cristo. tenemos Cristo Dios la é a cabeza de cabeça do Cristo, homem. E pero aqui Cristo es la diz: e cabeza del pôs hombre todas as coisas debaixo dos seus pés
todas las cosas, la puso bajo sus de pies, todas as coisas. E o le que puso ele por cabeza sobre todas las o cosas, corpo, a plenitude daquele que tudo la cual es su preenche cuerpo, la todas as plenitud de aquel coisas. que todo lo llena en todo. Mais na frente eu vou desenvolver isso. Más adelante voy a desenvolver Então, esto. o encabeçamento de Entonces el Cristo sobre nós, encabezamiento de Jesús sobre não nos, tem de Cristo sobre nos, negociação. no tiene negociación, se puede Tudo foi negociar. colocado debaixo dos seus pés na Todo fue sua colocado debajo de presença. sus pies. Ele foi obediente Él fue obediente até a morte hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. E ele venceu Y él obedecendo. venció No reino de Deus, en el a reino de única Dios. maneira de La vencermos única manera é de sendo vencer mortos, es sendo siendo muerto, crucificados, crucificado, sendo destruídos. siendo O destruido. reino de Adão, El reino de os Adán, homens criados, los hombres esse creados, reino, ese ele é o reino contrário, é o reino do es lo pecado, contrario, é o reino da insubmissão, é o es reino el da reino de la rebelião, do insumisión, orgulho, da del soberba, orgullo, de la é soberbia, o reino das apostasias. el reino de la Esse é um apostasía. reino que já foi condenado, Es un reino que ya fue condenado porque Adão decidiu porque seguir Adán esse decidió. reino. Quando Cristo, descendente de Abraão, Cuando Cristo, ele descendiente de nasceu, Abraham, Él ele nació, veio para Él estabelecer o seu vino reino e para para establecer chamar su um reino povo para se y para llamar un submeter ao pueblo seu para governo. someter a su reino. E a nós o que nos resta? Y a nosotros lo que nos Arrependimento, resta es arrepentimiento, totalmente arrependimento, totalmente todos, arrepentimiento. todo o tempo. Nós Todos. vimos que a autoridade de Cristo, Nosotros vimos que la autoridad, primeiro, é sobre os homens de maneira primero, individual. es sobre los hombres de manera individual. Ah, mas é coletiva. É no Ah, corpo más es de Cristo, colectiva. está tudo bem. Mas, En el primeiramente, cuerpo de é Cristo está sobre todo bien, eu e você, más también quiere reinar sobre usted y yo individualmente. individualmente. Por um Individualmente. lado, ele é a Por un lado, cabeça do corpo. Por Cristo es outro, la cabeza del cuerpo individualmente, é a de cabeça forma de cada individual. cristão. También es la cabeza de cada Cristão. cristiano, de Não cada podemos uno. escapar. Nós No podemos precisamos nos escapar. submeter. Necesitamos A someternos. terra está cheia de rebelião. La tierra está llena de Ninguém rebelión. quer se submeter Nadie ao quiere someterse encabeçamento de Cristo al sobre as coisas. encabezamiento de Cristo. Irmãos, isso diz Hermanos, respeito à igreja. usted va a entender. À igreja. La iglesia. Eu queria ler com os senhores Apocalipse, Quiero leer con capítulo de ustedes número 20, por favor. Apocalipsis 20. Apocalipse 20 aqui fala dos que ficaram, os que Aquí habla de pegaram los que o quedaron arrebatamento. en arrebatamiento. Muitos naquele dia vão dizer: Muchos en Senhor, eu aquel nunca día adulterei. van a decir, Señor, yo nunca adulteré. Senhor, Señor, eu fui fiel nos dízimos. yo fui fiel en los Por que diezmos. eu não fui arrebatado? ¿Por qué yo no fui O Senhor arrebatado? vai dizer: porque você El nunca Señor va a decir, aceitou ser encabeçado, porque tú nunca seguir aceptaste ser os passos. encabezado. Por isso que Mateus Por eso 7, que Mateo 21 diz: 17, nem todo 21 aquele dice, que me diz Senhor, Senhor, no todos los que me entrará dicen no Señor, reino dos Señor, céus, entrarán en el reino de los mas cielos, aqueles que fazem a sino los vontade que do hacen la meu Pai voluntad que de mi está nos Padre, céus. que está en los cielos. Muitos naqueles dias Muchos vão en aquel dizer: día Senhor, van a decir, porventura Señor, nós não pero pregamos em teu nosotros nome, no predicamos en tu nombre, nós não expulsamos demônio em teu no nome, expulsamos demonios en nós tu não nombre, profetizamos, nosotros nós no fizemos profetizamos, milagres, hicimos milagros, demos os dízimos. dimos los Mas diezmos, eu vos direi mas yo les diré especificamente: apartai-vos de mim. específicamente, En esta apártense de parábola mí. se habla hacedores de maldad. Ahí dice, hacedores de maldad. Quer dizer, Quiere vocês decir, fizeram que ustedes praticaram a maldade, hicieron, practicaron maldad, porque eu não vos conheço. porque yo no los conozco. Irmãos, Hermanos, se você não me conhecer, si usted no me é outra conoce, coisa, mas es não una ser cosa, conhecido pelo mas no ser Pai, pelo Filho, conocido pelo Espírito por el Santo, Padre, por el é Hijo y por el outra Espíritu coisa. Santo, es Eles otra eram cosa. cristãos porque eles falam Senhor, Senhor. Ellos dicen, Señor, Señor, ellos No eran versículo cristianos. 7 do capítulo, De versículo do capítulo 7, 7 ao versículo 21 de Mateus, eles eram capítulo 7, cristãos. versículo 21, Então, eles dice así, talvez ficaram 10, 15 ou 20 anos, mas
Todavía na quedaron linha do 10, erro, 15, 20 na años linha do pecado, más que estaban en la línea de pecado, da apostasia. Eles en la serviam ao Senhor, apostasía, y mas servían al o Señor. Senhor não os conhecia. Y el Señor dice, O no te Senhor dizia conozco, ali, o no los orgulho, conocía, su orgullo, a soberba. su soberbia, Eles não hermanos. aceitaram ser encabeçados, Ellos no não aceptaron ser aceitaram se encabezados, submeter. no aceptaron someterse. E aqui em Apocalipse capítulo 20, o versículo 4 fala assim: En vi também Apocalipsis tronos de 24 coral, e dice, neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para vi julgar, tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de vi as juzgar, almas dos y que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. decapitados, Fueron decapitados por causa do testemunho de decapitados Jesus por causa del e por testimonio de causa da Jesús palavra de Deus, y por la palabra de aqueles Dios, quantos não los que no habían adoraram o adorado a la besouro nem bestia a sua ni a su imagem imagen, e não y que no receberam recibieron la marca em marca en sua sus frente, frentes ni en sus manos, viveram e reinaram com y Cristo vivieron y por reinaron 1000 con anos. Cristo 1000 años. Então aqui nós chamamos os vencedores tardios. Aquí son los vencedores João, tardíos. ele viu alguns que Juan vio a perderam o algunos arrebatamento. perder el arrebatamiento. Não foi verdade? Eles perderam, ¿No fue verdad? caindo na tribulação, Ellos cayeron a eles tribulación. escaparam dos Ellos quatro escaparon cavaleiros, eles conseguiram de los cuatro escapar por caballeros. os primeiros 3 Ellos anos. consiguieron escapar por los 3 primeros y medio Eles años. escaparam Ellos das bombas escaparon atômicas, de escaparam las dos bombas próprios atómicas, vírus, da fome, porque de os los anjos virus, entregaram del fogo hambre, do céu, escapou da sede. la sed. Mas agora, na segunda metade Mas ahora, en la segunda mitad, da grande tribulação, então la eles gran caíram na mão tribulación, do anticristo. cayeron en la mano Cristo vai anticristo. fazer perseguição contra os santos. Va a haber una persecución Qual foi a primeira fuertísima. parte que ocorreu? Eles Aquí, mantiveram o testemunho, não la aceitaram a primera marca do parte, anticristo, mantuvieron el mas testimonio, no se eles foram marcaron, decapitados. O mas que ellos fueron quer dizer decapitados. decapitados? ¿Qué quiere decir decapitados? Eles nunca aceitaram nesta Ellos era nunca aceptaron en que esta Cristo era fosse seu cabeça. que Cristo fuese su cabeza. Eles sempre foram o cabeça Ellos da nação, siempre fueron la mas cabeza, desta su vez cabeza, perderam a cabeça. mas esta vez Desta perderán la vez, cabeza ou perde a o cabeça pierdes la hoje cabeza e hoy permite Cristo y nos permites que encabeçar, Cristo te encabece, ou vai sea tu perder cabeza, na o grande pierdes tu tribulação. cabeza en la gran tribulación. Sabe, irmãos, isso aqui é ¿Sabe, muito, hermano, muito hermano grave. y hermana? É muito grave. Esto es muy grave, muy Isso grave. quer dizer desprezar o Esto quiere decir senhorio de despreciar Deus. Vai ter el señorío de Cristo. Número um, se o Senhor está falando Número que uno, pecado é si el pecado, Señor está hablando por que de nós vamos pecado, pecar? ¿por qué vamos a pecar? Se o cabeça está dizendo, Si la cabeza está diciendo, não caia no pecado, no caigas en el quando pecado, eu e você vamos para o cuando pecado, yo y usted vamos para o pecado da cobiça sexual, el pecado de la codicia sexual, ou o pecado da pornografia, el ou pecado de la o pornografía, pecado da mentira, o el pecado de la não mentira, importa quantos tipos de pecados, no importa se cuántos você tipos de está com pecado, orgulho, a soberba, si usted está con orgullo, con soberbia, se é uma apostasia, o o si es Senhor una está dizendo, eu apostasía, sou o teu cabeça. el Señor está diciendo, yo soy Você tu não está cabeza, fazendo a minha vontade. Eu usted no mandei está você haciendo mi pecar. voluntad, Eu mandei você no não peques, cair na linha do orgulho. Não no cair na caigas linha en, dos seus no pensamentos. caigas en otra línea, Mas nós seguimos fazendo isso. mas si seguimos haciendo Quer eso, dizer que nós estamos quiere dizendo, decir Senhor, que no estamos diciendo, Señor, eu vou viver nessa terra yo voy a e vivir en vou esta te tierra obedecer em partes. y voy a obedecerte solamente en Mas eu não parte, vou conseguir te obedecer m- 100%. mas yo no voy a obedecerte 100%, Señor. Talvez eu te obedeça 20 ou 30%, mas os outros Entonces quizá yo te 80%. obedezca 20 o 30% nada más. Você entende? Não é ¿Usted questão de entiende? só ser um crente. Agora é questão de obedecer 1 bilhão%. No solamente ser un creyente, es Então, por cuestión quê? de Porque você obedecer fala, o Deus é no. o cabeça de Cristo. Dios es Se la Deus é cabeza o de cabeça Cristo. do homem, Cristo es la cabeza quer del dizer que eu não hombre. sou nada. Por que eu Quiere vou me decir que yo no soy preparar nada. para ficar nessa terra? Por Si que eu vou no, me usted va a preparar tener para que ficar prepararse longe para que do esta Senhor? tierra. Por que eu vou me preparar para cair na mão dos 4 cavaleiros? ¿Por qué vas Mas a aqui prepararte diz para caer en assim, la mano de los 4 caballeros, o los profeta 4 Ezequiel jinetes? veio a orar. E ele disse para nós, El profeta del Señor vino para essa el aire, guerra vino a de hablar. Israel, Y él ela dijo vai para se nosotros que esta guerra intensificar que até viene, chegar ao que momento estamos ahora, va a intensificarse. de Israel ter que atacar o Irã com bombas atômicas. Israel va a Ele atacar vai Irán con bombas precisar, atómicas. por causa da sua subsistência Va ou
hacerlo por causa de su subsistencia. deles sentirem uma ameaça, deles Ellos serem sentirán destruídos completamente da amenaza terra. de ser Porque destruidos, Israel, porque o Israel, dia que eles perderem uma guerra, en día não ellos é pierdan contra la guerra outra nação. Eles deixam de con otra existir. nación. Os inimigos de Israel não querem apenas conquistar Jerusalém, quer Los enemigos de Israel no quieren solamente destruir Jerusalén, Israel ellos quieren total. Os destruir Israel, israelitas têm que desaparecer da terra. quieren sacarlos de la faz de la tierra, los Israel israelitas. não pode perder uma Entonces guerra. Israel no puede perder una Eles guerra. vão ter que atacar o Irã Ellos van a tener que atacar quando eles con bombas sentirem atómicas, que a sua existência está cuando se ameaçada. sientan que su existencia está en Mas o juego. profeta também, ele falou Mas el profeta del Señor también que dijo ele viu quando que él vio o rei estava vindo cuando el rey estaba nas suas viniendo vestes gloriosas, en sus com a vestimentas corona de gloriosas, laurel, na con sua su primeira corona visita. gloriosa. Na sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro, o En su anjo primera venida vino como un cordero aquele que trouxe as boas novas, o plano y de trajo las salvação. buenas nuevas. Mas agora, em sua Mas vinda ahora, invisível, en su para venida buscar a invisible, noiva santa, ele él vem viene a como buscar a la novia cordeiro. santa, Na viene sua como primeira rey. vinda, ele En tratou su da primera questão venida do pecado dos homens. vino a tratar Mas la na cuestión del segunda pecado. vinda, ele não tem relação com En o su pecado. segunda Ele venida vem no tiene relación nada con el pecado. para buscar a sua noiva Él santa. viene simplemente a Na llevar sua su novia primeira santa. vinda, os fariseus, En os su primera saduceus, os venida, los herodianos, fariseos, los os homens saduceos, discutiram com ele. Na los sua hombres discutían segunda con él. vinda, agora invisível, En su segunda venida, ele não vem para discutir com él no ninguém. viene para Ele discutir con simplesmente nadie. para pegar a sua noiva. Él viene simplemente para llevar su E ele novia. viu que quando o arrebatamento Y él vio que cuando el aconteceu, arrebatamiento sucedió, ele viu como que él vio Israel estava lutando. Israel estaba luchando. Ele viu como que a quantidade de árabes Él cercou vio que la Israel. cantidad de árabes cercaron As Israel. nações árabes vieram de Las todos naciones os lados contra árabes Israel. E ele viu cercaron Israel. o antissemitismo. Ele Él viu vio el judeus sendo antisemitismo mortos em Israel, y muchos mas judíos siendo sendo muertos en mortos em Israel, todo mas o también mundo. siendo muertos en todo el mundo. Veja, irmãos, e ele Ve, disse hermanos, claramente que naquele momento, quando dijo o claramente que arrebatamento en aquel aconteceu, momento ele falou el que os arrebatamiento ya quatro sucedió. cavaleiros Los cuatro se caballeros movendo se movían pelos quatro cantos da terra. por los cuatro O cavalo rincones de la branco, tierra. o cavalo amarelo, El caballo blanco, el amarillo, mas principalmente o más vermelho. principalmente Agora ele ouvia el a voz rojo, e dizia: Olha o escarlata y cavalo el negro. amarelo. Olha. Ele Mira, ouvia el Señor dijo, mira el caballo Deus amarillo. falando: Olha. El Dios Em diciendo, Apocalipse mira, 6, o cavalo amarelo, quando ele Apocalipsis se 6, caballo move, amarillo, fala que o se mueve. Hades está seguindo ele. E El fala Hades que está a siguiéndolo a él. morte está seguindo La ele. muerte está Então siguiéndolo. ali já Entonces, diz que quando ya o dice arrebatamento acontece, que el ele arrebatamiento viu sucede os y corpos vio espalhados em todo o planeta. cuerpos As espalhados en todo el matanças mundo. La pelas bombas matanza atômicas, a por matança las bombas nos atómicas primeiros 3 anos e meio pela en estos fome, primeros seca 3 años y medio e pelas pestes. y por las Por isso que o pestes inferno y vai por todas esas cosas. Por eso que el se infierno alimentar va a de mais alimentarse almas. O de inferno tem más sede almas. daquele cavalo. El infierno tiene Porque sed de ele tem almas. muita fome. E as almas ali, irmãos, preste atenção. Depois do arrebatamento, aquelas almas, elas vão direto para o inferno. Direto. Perdón, hermanos. Por isso que o El infierno inferno tiene está muchas perseguindo. A almas. morte que hoje ela não tem Después del interesse arrebatamiento, pelos cristãos, el infierno nunca se ela, sacia. quando acaba o Siempre tiene más arrebatamento hambre. no Más hambre. mundo, Muchas almas van a ela ser começa comidas. sobre os Muchas. rebeldes. O nome Los daqueles rebeldes. cristãos apagados do livro da Aquellos vida, cristianos eles perderam que no toda a quisieron ser esperança de sumisos volta. en Eles encabezamiento de caíram Dios. na última semana de Daniel, Ellos que cayeron só en la faltam última os semana. judeus. Eles vão ser En la tratados semana de los como judíos. ímpios. E Van a ser eles tratados como iriam impíos. serão julgados por inferno. Muchos serán Jogados no muertos y ya inferno. lanzados al infierno. Somente no final que acaba a tribulação, quando Solamente passou en a el final, grande tribulação, aí cuando acaba os que la escaparam tribulación, nos primeiros 3 anos e meio, eles vão cair nas mãos do ellos van a caer anticristo. Quando o en época anticristo del anticristo. morre e ressuscita. Os últimos 3 anos e meio é grande Muchos de tribulação. los que no se dejan marcar y son encabezados en el Israel, ele último vai estar tiempo, dentro do templo por causa de santo. que se le quitó la cabeza, Ele vai exigir adoração ellos van a ser pública. mártires y van a ser Irmãos, o llevados. profeta vai ajudá-lo nessa trajetória. El anticristo Oh, meus irmãos.
Va a ser ayudado por el falso profeta en esa trayectoria. a mensagem. Va a ser un tiempo terrible. Hoy necesitamos O ser momento encabezados. agora é o Estoy grande finalizando el momento. mensaje. El arrepentimiento Não tome ahora. o arrependimento como No algo tome normal. arrepentimiento como algo normal. Não tome o El arrepentimiento es arrependimento crucial como ahora, algo que você muy já importante. fez. Olha, o orgulho, ele El sempre orgullo desvaloriza o arrependimento. siempre desvaloriza, Desvaloriza as saca el verdades, valor del o arrepentimiento. conhecimento bíblico. Não, Él arrependimento valoriza, são valora el coisas. conocimiento bíblico, otras Você cosas, más no el coloca arrepentimiento. eu já me arrependi uma vez quando eu Ah, yo recebi me arrepentí Jesus. una Por que vez. eu tenho que Yo no me necesito arrepender de más. novo? ¿Para qué voy a arrepentirme de nuevo? Irmãos, quando alguém Hermanos, chega nesse nível, cuando alguien llega a ese eu tenho que nivel, me arrepender só para ter. ah, yo ya me voy a arrepentir ya. Yo no Quando necesito alguém chega arrepentirme nesse más. nível, ele está Cuando alguien llega a ese totalmente nivel, caído, el que totalmente está, caído. ha Por isso caído. que Deus é o cabeça Por de eso, Cristo. que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo é o cabeça dos homens. Cristo es Cristo la não cabeza de é los o hombres cabeça das mulheres. y E eu vou los hombres la terminar essa cabeza de la mujer. mensagem falando das mulheres. Eu quero ainda voltar para 1 Yo quiero aún Coríntios, volver capítulo 11. a 1 Corintios. Perdón, hermano, no escuché la última Geralmente, parte. quem fala esse tipo de mensagem perde membros. Os membros vão embora da igreja. Los Porque hoje em miembros van dia que tem lejos de la iglesia cuando uno habla de este o tipo de feminismo, mensajes. hoje em dia que tem a liberdade das mulheres, as Ahora en las mulheres iglesias se habla de la livres, libertad de las mujeres, o direito das mulheres, el derecho de las a mujeres. Constituição que guarda as mulheres, La Constitución as guarda a mulheres las são mujeres. livres. Las mujeres son libres. Então, isso encheu as Entonces, mulheres de eso soberba e orgulho. llenó a las mujeres de soberbia, Encheu as mulheres em todo o planeta. llenó a las mujeres en todo el planeta, Tanto as solteiras como as casadas. No a veces a passado, solteras o há casadas. décadas atrás, Décadas as atrás, mulheres tinham tanto temor de las mujeres tenían tanto contrair o seu temor, casamento. E cuidaban quando su elas matrimonio, casavam, elas tinham tanto temor, elas queriam preservar se o seu casamento. casaban y ellas guardaban su matrimonio, As cuidaban. mulheres, Las elas se mujeres, vestiam de uma outra maneira. ellas se vestían de otra manera. Havia padrão Había un padrón nas mulheres, elas se en cobriam las muito. mujeres, Mas hoje, se mas líder hoy, tocar nesse ponto, elas si un falam: líder fue a tocar ese punto, eu tenho meus direitos, eu vou ellas dicen, no, processar yo tengo mis você, derechos, eu sou livre. yo soy libre. Irmãos, Hermanos, não existe cristãos no existe modernos, cristianos nos céus. modernos en los cielos. Existe cristãos santos. Existe cristianos santos en los cielos. Não aceite o evangelho No moderno. acepte el evangelio Não moderno. aceite o evangelho No que acepte el pega evangelio você, irmã, e coloca na que posição de dice a homem. usted, hermana, y la coloca en posición Deus de te hombre. criou Dios como te mulher. creó como mujer. Deus é o cabeça de Dios, Cristo, Cristo é a cabeza de cabeça do Cristo, homem e o homem é Cristo, a cabeza cabeça del da hombre, mulher. y el hombre, la cabeza de la mujer. Não tome o No tomes encabeçamento do el homem. encabezamiento Se você del fizer hombre. isso, Si haces você vai eso, cometer o erro mais usted grave da sua vida. vas a cometer el error más grande. Deus criou o homem para Dios ser creó el homem hombre para ser hombre e a mulher para ser y mulher. la mujer para ser mujer. Muitas irmãs que são Muchas fiéis hermanas nas igrejas, son fieles en elas las vão perder iglesias. o arrebatamento Ellas van a perder porque não se arrebatamiento submetem a por seus causa de que ellos maridos, no se sometieron a sus maridos, porque elas tratam os seus porque maridos como ellas se tratan a fossem sus mulheres. esposos como si fuesen mujeres. Muitas irmãs acham Muchas que hermanas casou com um creen que se homossexual. casó con un homosexual. Elas querem tratar o marido como um Ellas quieren homossexual. tratar al esposo como un homosexual E elas tomam o encabeçamento, eu y ellas sou toman o homem el e você é encabezamiento a mulher. sabiendo que usted es la mujer E o encabeçamento de y el Cristo é encabezamiento intocável, é de Cristo inegociável. es intocable y no Deus es não negociable. trabalha em uma geração moderna. Dios O no trabaja en evangelho una não generación mudou. moderna. O encabeçamento não El mudou. encabezamiento no cambió, no mudó. Se você crê que agora Si usted o cree Papa, que a Igreja ahora Católica, liberou o el Papa, casamento la Iglesia Católica, homossexual liberó el casamiento para homosexual todo o mundo, para que todo el mundo, e ele crê que Deus y él cree errou quando que estabeleceu Dios o se cabeçamento, equivocó en establecer el dizendo que matrimonio, Deus é o cabeça de que Cristo, Dios Cristo é o es la cabeça do cabeza, homem e o homem é o que cabeça da Cristo es la mulher. cabeza del Se hombre y el você hombre la crê que cabeza de la Deus mujer. errou, Si usted cree que Dios se pode dar uma equivocó, notícia
Tengo que darte una com o noticia. anticristo. Vas a quedarte con Anticristo. Isso não é brincadeira. Esto no es juego. Volto a dizer, no céu não tem Vuelvo a cristão decirte, moderno. en el Não cielo no há hay a cristiano moderno. modernidade Esta modernidad, desse mundo. Homem é homem e mulher é hombre es mulher. hombre y mujer es mujer. Coloque no seu coração que falta Coloca en pouco su tempo para corazón você sair dessa terra. que queda poco tiempo para salir de esta Desfrute tierra. a vida inteira. Ninguém que nasceu nessa terra vai ficar para sempre. Nadie que nació en esta Agora, tierra va a quedar para siempre en valorize. la tierra. Valorize a tua eternidade agora. Valoriza tu eternidad. Entre em acordo com o teu marido. Entra en Muitos acuerdo não con tu esposo. gostam e acabam deixando sua família. Muchos no se agrada y Para acaban aquele dejando que su diz, Deus, familia. eu não suporto mais. Yo no soporto Eu más a mi não quero esposo. mais. Ya no quiero, no lo Muitos quiero estão más. dispostos a jogar o casamento fora Muchos están dispuestos a e lanzar el construir um casamiento novo fuera casamento y tener un nuevo em casamiento, un nuevo vez de ter um matrimonio, casamento abençoado por Deus. en vez de restaurar su matrimonio. Então, 1 Coríntios capítulo Entonces, 11. 1 Corintios, Não vou sair mais desse capítulo, eu vou terminar a mensagem aqui, uma vez voy a mais, seguir en 1 versículo Corintios, 3, falando assim: versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Pero quiero Cristo cabeça de que todo sepáis que homem, Cristo es la o cabeza de homem todo varón. cabeça da mulher e Deus o Llevaron en la cabeça de cabeza de la Cristo. mujer Se algum y dio la cabeza pastor de Cristo. Si ele un pastor, mudar o evangelho él cambia el para ganhar evangelio líderes, para ganar para líderes, ganhar membros, para ganhar para dízimo ganar miembros, para ganar diezmos, e encher as mulheres, não falar desse y tema. llena a las mujeres y no As habla de ese mulheres tema, ali chegam com tudo. las mujeres ahí llegan con Algumas todo. chegam praticamente peladas, Algunas llegan sem prácticamente roupas, desnudas, mostrando sin seus ropas, seios na igreja, mostrando sus senos, as, as, as saias muito curtas, las saindo faldas para cortas. frente. E o líder já começa a cobiçar o seu corpo. Los líderes Usam comienzan a roupas codiciar apertadas para ropas mostrar a anatomia apretadas do seu corpo. para mostrar su cuerpo, E anatomía de su você cuerpo. vai pensar que Y usted va a pensar vai entrar no arrebatamento assim. que va a entrar arrebatamiento así. Está brincando. Usted está jugando. Então, nós temos dois Deus. Entonces tenemos Nós dos temos duas erros. Bíblias. Porque na minha Bíblia Tenemos aqui dos está Biblias, dizendo que não vai porque la entrar. Biblia aquí está diciendo Não que vai usted no va a entrar. entrar, E você não vai no va a brincar entrar. com isso agora. Usted no juegue O con meu esto. Deus está dizendo Mi Dios que sem santidade dice que sin você não santidad vai ver a Deus, mas sem o usted no va a ver a Dios, encabeçamento também você não y vai sin ver a Deus. encabezamiento usted tampoco no va a ver a Dios. Agora, quando o marido, Ahora, cuando el ele é marido, brigão, él quando o marido é pelea, carnal eres carnal e vive provocando a mulher, y vive provocando e a la vive esposa sem dar atenção para a mulher, y vive sin dar e atención a la vive mujer somente com muitas mentiras para a mulher, y vive solamente ele con se muchas encabeça, mentiras, ele vai ficar e a mulher vai subir. él va a quedar Porque y la Lucas mujer va a diz que irse, estarão dois numa cama. porque la Biblia dice que O que están dos en una significa cama. casal? Eso quiere decir un matrimonio. Um será tomado quando Uno o será marido tomado ele não exerce o seu si el marido no sacerdócio na ejerce casa. su Ele maltrata a sacerdocio, mulher. maltrata a la mujer, Não pensa que ele vai ter privilégio. Eu sou no o piensa que va a tener pastor que privilegio. mando. Isso não funciona no reino de Deus. Eso no funciona así. Se você não consegue se submeter a Si Cristo, tú no você consigues está someterte a exigindo Cristo, submissão da sua que le esposa. está pidiendo sumisión, No reino de Deus não há en el reino de Dios hipocresia. Quando você se no hay submete a democracia. Cristo, você consegue ter o seu lar abençoado. A Cuando tú te paz, sometes a Cristo, consigues tener un hogar há bendecido. muita paz no seu lar, há harmonia no seu lar. E Hay a mucha briga, paz en tu hogar, quando hay briga no seu armonía, casamento, vai te deixar de fora do arrebatamento. porque por causa de tu casamiento, eso Não te puede tente dejar fuera de edificar o arrebatamiento. corpo de Cristo. Não tente edificar a sua vida espiritual na carne. No Um intentes hacer tu casamento vida não pode espiritual en ser la carne. sustentado pelo sangue e pela carne. Esses No se dois puede sustentado elementos con la não carne y entram sangre. no reino de Deus. Eso no entra en el reino de Dios. Quando se trata do encabeçamento, eu Cuando se quero trata de ler encabezamiento, 1 Coríntios 11, o versículo 1 7. Corintios 11, 7, Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, mas ser. porque el varón no debe Ele cubrirse la é a cabeza, pues imagem, eres la imagen y la a gloria de glória Dios, de Deus. Mas a mulher pero é la a mujer es glória gloria del do varón. homem. 1 Então Corintios veja 11, bem 7. aí. O Entonces vea homem, bien, ele tem que ser a el imagem e hombre, a él glória tiene que de ser la Deus. imagen de Dios. Ele é. Él es. Eu não vou continuar lendo pelo meu tempo, Yo no voy a continuar leyendo, porque foi a mulher que saiu do homem. porque fue la mujer la que Não salió foi del o hombre. homem sair da mulher.
y no el hombre salió de la mujer. Então o homem, Entonces, ele el hombre, sai de Deus e a él mulher sale de sai do Dios homem. y la mujer sale del Aqui nós hombre. estamos dizendo que, Aquí no estamos diciendo que, muito importante, muy importante, o homem é a imagem e el hombre es glória la de imagen Deus, mas a de mulher é a Dios, glória do homem. la mujer es la Em gloria outras del hombre. palavras, En quando otras a palabras, mulher não se submete, cuando la mujer no se somete, ela ella nunca vai ter nunca a va a tener glória do marido. la gloria del No marido. casamento, En el Deus vai casamiento, ver Dios va a a ver glória do marido na la mulher. gloria del marido en la mujer. Ela não tem um cabeça debaixo dela. Ella no tiene cabeza Deus é debajo a de ella. cabeça de Cristo, Dios Cristo es é a la cabeça do cabeza homem e de o homem é Cristo. a Cristo es la cabeça. cabeza del hombre y Ela el não hombre es la foi cabeza de feita la mujer. mulher, ela foi Quiere decir feita sem a que la mujer cabeça. fue O hecha homem sin é a cabeza cabeça dela. porque él Por es la isso cabeza de que ella. a glória da mulher é o homem, La é gloria de la seu mujer esposo. es su esposo. Quando ela encabeça, Cuando ella encabeza, essa glória não existe. esta gloria no existe. E aqui nós vimos que Y para aquí um nosotros vimos testemunho contra os un anjos testimonio. caídos que nunca Cuando los aceitaram ángeles caídos nunca ser aceptaron encabeçados, ser Deus foi encabezados, expulso da presença. Dios fueron Quando a mulher se expulsados. submete, Pero cuando la mujer se somete, a glória do homem la reflete gloria nela. se refleja Mas en quando ella. o homem, ele Mas é cuando el hombre, vigilante, él es ele é vigilante, um excelente sacerdote eres em un casa. excelente sacerdote. Ele não fica perdendo tempo em Él no queda internet. perdiendo tiempo en internet. A mulher está ali querendo conversar, La querendo mujer está ler queriendo a Bíblia, ler conversar, os versículos, leer la e ele Biblia, fica los na versículos. internet à noite, Y él queda en la assiste a internet, Bíblia na televisão. en la Oh, casa. rapaz, toma vergonha na sua cara. Tome vergüenza en tu cara. Não dá atenção para a esposa. No da Não lê atención um para tu versículo, não esposa. ora com a No lee família. Você versículo, está no ora. pensando o quê, rapaz? ¿Está pensando qué? Que tipo de sacerdócio é esse? ¿Qué tipo de Você vai sacerdote es cair ese? na grande tribulação. Vas a caer en la gran tribulación. Cuidado con Não eso. fique usando o encabeçamento para No maltratar quedes o usando seu el casamento. Deus encabezamiento. vai pesar as mãos de você. Dios va a juzgar. Exerce o seu sacerdócio com Ejerce tu sacerdocio para con tu exerce a familia. sua autoridade. Ejerce tu Permita que a autoridad. glória da Permita sua que la família gloria seja refletida na sua esposa. sea reflejada Porque aqui fala que você é a en tu imagem de casa. Cristo. Você é a Porque dice que glória de aquí que tú Cristo. eres la imagen de A sua Cristo. esposa precisa ver essa glória em Tu você. esposa necesita ver esa gloria en ti. Pregue o evangelho. Saia com a sua Predica el família. Vá para a evangelio. rua pregar o Va evangelho. para la Para de calle para reclamar. el evangelio Para con de tu ser familia. preguiçoso. Deja de ser perezoso. O versículo 8. El versículo 8. Eu não vou ter tempo já. Meu tempo já esgotou. Eu vou parar aqui. Mi tiempo se agotó. Voy a tener que parar Eu vou aquí. parar. Eu vou parar com o Voy a último parar. versículo, por favor. Voy a tocar el último Apocalipse versículo. 22, versículo Versículo 11. Eu termino com esse versículo. Apocalipse 22, 11. Apocalipsis 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Dice, Continue o imundo. el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea O inmundo justo todavía. continue na prática da Y el que es justiça. justo, E o practique la santo justicia todavía. continue a Y el que es santo, santificar-se. santifíquese todavía. Se as pessoas não se arrependerem Si las personas no se quando arrepienten, ouvem a palavra de Deus, cuando oyen la a palabra, sua dureza se intensifica. su dureza se intensifica. O arrependimento. El arrepentimiento. Nós precisamos nos arrepender Nosotros necesitamos do nosso arrepentirnos passado como de esposa. nuestro pasado como Nós esposos. precisamos nos arrepender do nosso passado Necesitamos como arrepentirnos esposa. de nuestros pasados como Nós esposa. precisamos nos arrepender Necesitamos por os arrepentirnos dois não estarem los querendo ser dos encabeçados por Cristo. de no haber sido Nós encabezados. precisamos nos arrepender de Necesitamos todas as vezes que arrepentirnos nós de não todas las veces fomos submissos que à nosotros no cabeça fuimos de Cristo. sumisos a la Nós cabeza de precisamos nos Cristo. arrepender Necesitamos todas as vezes arrepentirnos que nós fomos de todas las carnais. veces Nós precisamos que nos estuvimos nuestra arrepender das vezes carnalidad. que nós não valorizamos Necesitamos o arrepentirnos de todas las veces que encabezamento no universal. valorizamos el Nós encabezamiento temos que nos universal. arrepender das vezes que Tenemos nós que envergonhamos arrepentirnos a Cristo. porque nos Os avergonzamos a casados na Cristo, igreja. nuestra casa, en la iglesia. Nós precisamos nos arrepender. Necesitamos O arrepentirnos Messias está vindo.
El Mesías está O volviendo. arrebatamento vai El acontecer. arrebatamiento va a suceder. O líder deste ministério, El líder de este profeta do ministerio, Senhor, o profeta doutor del Señor, David Edward doctor Howard, David Edward Howard, ele tem andado por él ha todo o andado planeta por todo el planeta anunciando anunciando o arrebatamento da igreja. el arrebatamiento de la iglesia. Ele viu o arrebatamento Vio que arrebatamiento e ele tem nos avisado: se y él ha arrependam dos seus avisado pecados. que se O arrepiente de sus arrebatamento pecados. vai acontecer. El arrebatamiento va a suceder. Nós não podemos pensar que falta No 5 podemos anos, 3 anos. pensar que va a faltar 5 años, 10 años. Em nome de Deus, ele precisa se En preparar nombre de como Dios, él necesita se hoje prepararse fosse o seu como último si dia. hoy fuera el último día, Pelo arrebatamento ou o por pela morte, arrebatamiento o nós por la vamos ter muerte. que sair um Vamos a dia tener dessa que terra. salir de esta tierra. Quando eu caio no pecado, Cuando yo caigo eu en el pecado, deixei o encabeçamento de yo Deus. dejé el Quando eu encabezamiento de Dios. estou no orgulho, eu deixei o Cuando yo me encabeçamento. lleno de orgullo, yo Quando dejé eu el estou em encabezamiento. brigas, eu deixei o Cuando yo encabeçamento. comienzo a estar en peleas, yo dejé el Eu encabezamiento. não estou aceitando Yo no Cristo estoy como meu cabeça. aceptando a Cristo como mi cabeza. E as irmãs precisam tomar Y muito las hermanas cuidado. necesitan tomar mucho cuidado. Não existe no céu cristãos No existe en el cielo modernos. As irmãs cristiano precisam moderno. aprender com muito Necesitan cuidado, aprender porque o que está em jogo con agora não mucho é você cuidado, obedecer teu marido, mas é a tua porque si eternidade. no obedeces a tu Não é marido, difícil puedes para perder tu você eternidad. obedecer. Vivam em paz nos Vive seus en paz lares. en Vivam em tus hogares. arrependimento e Vive en santidade. arrepentimiento y Pregue o santidad. evangelho, por favor, eu Predica el estou te evangelio. implorando. Estoy implorando. Pregue o evangelho. Predica el evangelio. Abandone as redes sociais, os Abandona las filmes, redes sociales. abandone a televisão, abandone a Abandona la música televisión. secular que está te afastando da sua Abandona las família. cosas seculares que te están apartando de Dios. Tem um tempo para você conversar, tem um tempo para você orar, Ten tem um un tempo tiempo para você ler que a usted Bíblia, tem um tempo converse. para você pregar o Evangelho, tem Ten um un tiempo tempo para para predicar el você rumiar a evangelio. palavra, tem Ten um un tiempo para tempo para rumiar la você vestir palabra. pano de saco Ten un tiempo de vestirte de ropa de na silicio. sua casa, En tu casa, juntos. juntos, como familia. Eu quero agora orar Yo quiero ahora por orar todos vocês. con todos ustedes. Vocês que estão nas plataformas Ustedes que digitais, están en la plataforma, eu vou dizer, eu não voy a estou decir, aqui pelo seu dinheiro. yo no estoy Eu aquí não por tu dinero. preciso do seu dinheiro. Yo necesito de tu dinero, no necesito. Eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Yo estoy aquí para hablar la Você verdad. que está no Insta, Usted que você está que en está no Instagram, Facebook, está aquí en el no Face, YouTube, en el YouTube, você que está aqui, eu estou o falando a estás verdade com aquí muito en el temor. Zoom. Eu estou quebrado porque eu sou Yo um veo la cristão. verdad con mucho temor. Está aquí quebrado. Irmão, sim, eu preciso falar a verdade. Más yo necesito hablar la verdad. Não brinque. No juegues. A sua eternidade. Tu Você foi eternidad. escolhido por Deus. Irmã, Tú fuiste escolheu o escogido Senhor. por Dios. Irmão, você foi escolhido. El O Señor dio Senhor su pagou um vida. alto preço e Ele El pode Señor te pagó un levar. alto Ele precio. vai te levar. Vamos Él corrigir va a os nossos llevarte. caminhos agora. Vamos Mas corrigir algumas necesitamos coisas no arrepentir arrependimento. nuestros caminos Vamos clamar o ahora. sangue de Jesus. Vamos a clamar la Vamos sangre de começar a Jesús. reconciliar e vamos seguir. Vamos a reconciliarnos. Você não precisa abrir o seu microfone, mas No vamos necesitas abrir fazer tu oração de micrófono. arrependimento. Senhor, Más yo voy a hacer una oración de arrepentimiento. eu sou o primeiro aqui a me arrepender. Yo soy el primero aquí a Senhor, quantas arrepentirme. vezes, Señor, ¿cuántas veces nesses quase 30 anos de cristão, en estos casi 30 eu años, tenho Señor, falhado? yo he fallado? Senhor, como Cristo, meu cabeça, Señor, como Cristo, tenho mi falhado cabeza. com Cristo, He aquele fallado, que foi Señor, a Cristo, estabelecido pelo Pai. aquel que fue establecido por el Padre. Eu entrei na rebelião, Yo entré en la no rebelión, orgulho e soberba, en el eu orgullo, entrei no pecado, na yo entré en el apostasia. pecado, entré en Senhor, la eu te apostasía. troquei por Yo te Deus, eu cambié, te troquei pelos prazeres dessa vida. te cambié por los placeres de Quantas esta vezes, tierra. Senhor, eu caí nas ¿Cuántas veces yo discussões caí dentro do meu lar? Senhor, en 20 discusiones dentro de mi anos de hogar, casado, quantas vezes en los años de eu não casado? ¿Cuántas considerei? veces Quantas vezes ela discutiu comigo? no Quantas traté vezes bien a os mi esposa? arrependimentos? Eu me arrependo, Senhor. Yo me Está tão arrepiento, próximo o Señor. arrebatamento. Está tan próximo al Quantas vezes, arrebatamiento. Senhor, eu deixei de ser encabeçado por ti ¿Cuántas e eu veces yo dejé exigi de ser que minha esposa encabezado fosse submissa a mí? Eu me arrependo. y exigí que Senhor, mi esposa eu fuera me sumisa a humilho mí? diante Yo do me Senhor. arrepiento. Quantas vezes, Senhor, eu falhei? ¿Cuántas veces, Eu Señor, não li a Bíblia. Senhor, yo eu no leí la orei, Biblia? eu jejuei, eu
Yo no oré, eu yo no confiei ayuné. no meu pobre conhecimento, Yo confiei em mim mesmo, eu me solamente acomodei creí nesse en mi lugar. pobre conocimiento. Não fui um bom pai, um bom No esposo, fui un não buen fui um bom padre, servo. Eu me no fui un buen arrependi disso. siervo. Senhor Jesus, eu não Señor, valorizei o yo no governo que valoricé, no tinha. valoré. Senhor, eu vivi por mim mesmo. Yo viví por Senhor, mí eu te mismo. obedeci somente nos meus próprios limites. Yo Eu solamente obedecí mis comecei a propios viver um intereses. evangelho moderno. Yo comencé a vivir Senhor, un evangelio sabe, um evangelho moderno, que não repreende o pecado, un um evangelio que no evangelho reprende que el prega a pecado, prosperidade, um un evangelio evangelho que que predica explica o bem, prosperidad, que Deus é bom, que que predica Deus que vai todo me está bien, ajudar, que que Deus Dios vai va a me ayudarme, que abençoar. Dios me comprende. Senhor, eu preguei e eu vivi um Señor, yo evangelho que, prediqué Senhor, que se acomodou com o un pecado, evangelio que se se acomodou acomodó com o orgulho. carne, Senhor, um se acomodó evangelho con que orgullo, alimentou meu ego, que alimentou alimentó minha mi ego, carne. Senhor, mi eu carne. voltei para ti. Eu me arrependo de Señor, toda soberba, orgulho. yo me arrepiento de Senhor, toda de toda soberbia, cobiça. Eu de me toda arrependo, codicia, Senhor, de viver longe de ti. me arrepiento de vivir Senhor, lejos de que ti, o teu sangue, que o teu sangue possa me lavar que tu de sangre pueda toda a lavarme imundícia de Adão, de la todo o inmundicia de Adán, pecado de Adão, toda del a pecado de vida de Adán, Adão, todo o de la vida de problema de Adán, Adão, da velha criação, de esa e vieja possa me colocar em creación, Cristo Jesus. y me puedas Senhor, colocar en Cristo eu Jesús. preciso estar em Cristo. Necesito Senhor, estar en eu Cristo. necessito estar em Cristo. Señor, Não necesito há estar en outro Cristo. lugar que não seja Cristo que vai te No hay otro agradar. lugar que no sea O Cristo. Senhor somente se agrada de Cristo. Señor, Cristo solamente es foi a sagrada de oferta que o Cristo. Senhor recebeu. Y Cristo la foi o lugar ofrenda que el mais Señor seguro para recibe nós estarmos agora. es el Senhor, lugar más eu seguro para estou nosotros estar en agora te Cristo. implorando por cada um que está ouvindo Señor, essa te estoy mensagem, implorando por cada cada um uno que de los que está chegou até aquí, aqui no final. cada uno que llegó Agora hasta eu aquí, quero pedir Señor. para todos repetirem comigo essa oração. Quiero pedir Você para que todos está nas repetir conmigo esta plataformas, oración. no Zoom, Usted que está en las repita comigo, plataformas, poderoso Senhor Jesus. repita conmigo, Eu poderoso me Señor arrependo de Jesús. todos os meus Yo pecados. me arrepiento de todos mis Eu me pecados. arrependo de toda rebelião. Yo me arrepiento de toda Hoje rebelión. eu vi Hoy yo que vi Deus é o cabeça de Cristo, que Dios es la que cabeza Cristo é o cabeça de dos Cristo. homens Cristo e es la cabeza del vice-versa. hombre O homem é o y el cabeça da hombre mulher. es la cabeza de la mujer. Senhor Jesus, Señor eu me Jesús, arrependo yo me arrepiento por toda a minha vida por toda que mi eu vida não valorizei o teu que yo no evangelho. valoré Eu me esto, Señor. arrependo Yo me de arrepiento todas as vezes de todas las que veces eu fui que o yo, meu Señor, próprio cabeça. seguí Eu me mi propia arrependo cabeza. de Yo me todas as arrepiento vezes de todas las que eu não veces consegui te obedecer. que yo Eu no fui conseguí, por no pude orgulho, obedecerte. eu fui por orgulho, eu Yo não fui guiado por mi reconheci, orgullo. eu não permiti ser Yo encabeçado. no permití E que el hoje, Señor fuera Senhor, mi cabeza. eu trago o meu mais sincero Yo arrependimento. traigo mi más sincero Senhor Jesus, arrepentimiento. eu clamo pelo teu sangue Yo clamo por tu para sangre, me justificar, para para me justificarme, santificar, para para me santificarme, reconciliar, para para que lavas as reconciliarme, minhas vestimentas. para que laves mis Senhor, vestimentas. Señor, escreva o meu nome escribe mi no nombre livro da vida, en el libro de la vida, no mais poderoso nome de en el más Jesus. poderoso nombre de Hoje Jesús. eu nasci de Hoy novo. yo nací de Amém. nuevo. Se você Amén. fez essa oração, Si hiciste por esta favor, nos oración, procure nas por favor, plataformas. búscanos en las Se você plataformas. participou dessa mensagem, eu também Si quero participaste de este agradecer. mensaje, Dê um like nessa de mensagem, un like, envie para alguém. Vamos envíe para otra evangelizar em persona nome de Jesus. Muito obrigado a para vocês que evangelizar. estavam nossas Gracias a plataformas. ustedes que estaban en las Deus plataformas abençoe digitales. cada um de Dios le vocês. bendiga a cada uno de ustedes. Muito